Se alguém tiver alguma coisa comentada desse almoço, se teve algum momento em que vocês conseguiram ver, ou, vamos ser sinceros, não. Porque é normal dizer não, a gente tem que ser super honesto, assim, porque a gente tem tempo, pessoal, tem a vida toda para praticar. Mas é importante a gente ser honesto. Por exemplo, a gente falar assim, quer saber? Se vocês olham para a última hora, eu só estava na minha mente usual, vai. Aí se você olha, daí a gente pode ficar mais íntimo do autocentramento, porque essa mente usual é autocentrada. É assim, tipo, então é isso, né? Não é uma outra coisa. E a gente às vezes simplesmente percebe que a gente estava estreito. Daí agora, nossa, eu tenho que focar no que ele está falando. Né? Mas a gente estava meio que estreito. Só essa percepção já é... E, por exemplo, a gente estava fazendo silêncio, né, agora. Quando a gente faz esse silêncio, é como se você saísse para o céu, assim, sabe? É como se você tivesse muito tempo dentro de casa. A prática ela tem que ser isso. Você está muito tempo dentro de casa, você abre a janela e olha o céu. Aí melhor é se você sair. Melhor você sair. Daí quando você sai tem pessoas, daí é claro, você lembra que tem pessoas, e aí você lembra que tem o céu. Então o Bodhicitta relativo e o Bodhicitta absoluto. A prática tem que ser isso, pessoal. Só que não precisa sair. Essa é a vantagem. Então a gente... Mas é isso. E aí, nesse momento, você não precisa mais ser você. Pode esquecer de você, nesse momento. Então, é realmente um momento de paz, porque enquanto a gente, não tem paz. Tem a gente. A gente é muito gente. Então, não tem paz. Então, quando você sai assim, chega da minha vida por um tempo, assim... Só céu. Eu estou com essa coisa toda aqui, a louça está suja, mas não sei o que, mas tem um céu. Aí quando você olha isso, aquilo tem uma natural abertura do que acontece, uma sensação de espaço. Ainda que tenha tudo do jeito que está, mas a gente começa a tocar ou ficar mais íntimo desse espaço, que é inseparável da nossa mente. Né? Então, tomem a prática como esse momento. Né? Não pratiquem como uma continuação da mente autocentrada. O que eu estou querendo deixar bem claro é isso. Não pratiquem como uma continuação da mente autocentrada. Não sentem e simplesmente... Não. Estabeleçam uma abertura, assim, de alguma janela. E toquem e olhem um pouquinho o céu. Então, nesse momento, não tem tanto a gente nesse momento. Tem uma abertura mais, uma sensação de abertura. Com o tempo, a gente vai ver que a gente é isso. E não esse que a gente acha que é. Coisa para trazer. Alguém teve um momento em que percebeu o ser nitidamente frágil buscando a felicidade? Alguém quer contar? Só o flash, assim, o que foi? Isso, por exemplo, e aí, ó, a gente vai, por que por quê? Passa pente. Oi? Então só olhar isso, assim, a pessoa ela se revela naquele momento incapaz de uma maldade contra nós, ela se revela um doce, assim, basicamente é isso que acontece, a gente se deixa ser tocado pelo movimento mais íntimo, pessoal, essa é a coisa mais íntima de nós e é a coisa mais exposta, é a mais íntima, se você confessar o que você tem feito, é isso. Você acorda assim. Cada coisa na tua casa foi comprado com esse mente querendo ser feliz. Cada coisa que você faz, cada trabalhinho, cada e-mail, entende? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Como um passarinho mesmo, assim. Às vezes eu vejo aquelas fotos, é muito bonitinho. Aquele passarinho que está sendo alimentado pela passarinha, né? Assim, essa coisa assim, a gente tem algo em nós que quer, sabe? Quando a gente quer alguma coisa assim, a gente fica até muito vulnerável. Igual a pessoa com sede, ela é uma pessoa, né? Você não consegue ficar bravo com uma pessoa com sede. Então o Tim Malmsted ele diz assim que a gente de algum modo perdeu isso. A gente tem isso com bebês, crianças, mas de alguma coisa acontece que quando a pessoa, não sei bem que idade que é, mas você começa a achar, por exemplo, uma criança, quando ela começa a fazer um monte de besteira ou chorar, às vezes você sabe, ela está com fome, né? Às vezes você fala, não, ela está com fome. Né?
Mas aí tem um momento, não sei se é na adolescência, tem alguma coisa que a gente começa a acreditar que ela tem um demônio, ela é um demônio mesmo, entende? E que ela não é mais uma criança machucada, com fome. É como se como se a gente perdesse a sensibilidade por esse ser mais vivo no outro, né? Que é isso, a gente tem fome, desejo, está buscando a felicidade, não quer sofrer. Então, quando alguém, numa relação de casal, é muito, muito, muito direto isso. Porque a pessoa, às vezes, ela fica nervosa com você. Ela fala, não aguento mais. Né? Ela briga com você. E aí a gente, às vezes, olha pra gente, a gente fala assim, eu que não aguento mais. Né? Tal coisa. Mas a pessoa, ela tá tentando ser feliz. E você está atrapalhando. É isso. Está atrapalhando. Então, nesse momento, a gente tem que falar assim, ela é isso, ela é desde o começo, desde essa criança querendo ser feliz. Quando você olha assim, você se torna incapaz de atrapalhar. Você se abre, aquilo realmente molesta o coração e você quase que você faz o voto, olha, eu entendi o que você está fazendo, você está buscando a felicidade, eu estava achando qualquer coisa, eu estou atrapalhando, né? Aí a pessoa, sim, você entendeu. Então, entender que todos os seres querem ser felizes é descobrir a coisa mais íntima de todos os seres. Não é as coisas que vocês estão fazendo escondido. O mais íntimo é isso. Vocês estão fazendo essas coisas escondidas porque vocês estão buscando a felicidade. Então a gente se flagra e a gente vê que isso é uma coisa mais óbvia e mais exposta. Então daí a gente começa... É quase como é o jeito de vocês se sentirem íntimos imediatamente de alguém. Imediatamente. Se você olhar isso, você se sentiu íntimo. Você está na mesma família. Você se sente brother, sister mesmo. Esse é o olhar que abre. Então essa é uma chave que os mestres dão. Se você quiser abrir o olhar de amor e compaixão, alegria e equanimidade, veja todos os seres buscando incessantemente, a cada movimento, a felicidade e buscando se afastar do sofrimento, igual a você. Então essa prática, se vocês quiserem guardar, ela é uma prática... Ela pode ser considerada uma prática de equanimidade. Aí se vocês quiserem categorizar. E ela pode ter um nome, vocês vão encontrar muitos professores ensinando isso. O ótimo de Bodhicitta é que todo mundo vai ensinar Bodhicitta. Quem não ensinar Bodhicitta vai embora. E aí vocês vão encontrar, às vezes, com o nome Assim Como Eu. Assim como eu. Então, a contemplação seria assim, você olha para a pessoa e você fala, assim como eu, ela está buscando a felicidade o tempo inteiro. Ela botou pepino, ela acha que está no pepino e eu acho que está no rabanete. Mas ela, assim como eu, isso que leva a isso, ela tem esse cabelo, mas assim como eu, então, por exemplo, vocês escovam o dente, um jeito de escovar o dente com Bodhicitta é falar assim, enquanto eu estou escovando o dente, tem outras pessoas escovando o dente como elas. Elas estão escovando o dente enquanto eu estou escovando o dente. Daí você está lá no banheiro sozinho e de repente você está tipo numa república, assim, porque você começa a ver que está todo mundo escovando o dente em algum lugar, em algum momento, antes ou depois, mas mais ou menos escovando o dente igual você escova, as outras pessoas escovam. Então, não escovem mais o dente sozinho, essa é a minha dica. Porque a gente é muito infeliz, qualquer coisa que a gente fizer sozinho, a gente é infeliz. Pensa que bonito, quando você for dormir, você fala, cada criancinha que não está dormindo agora. E tem gente que não tem isso, que as pessoas possam ter isso. Pronto, isso é uma prática de Bodhicitta ao dormir. Que as pessoas possam ter essa quentinha. Daí daqui a pouco você até fica... A gente vai ver amanhã que isso abre as 6 perfeições. Daqui a pouco você vai ficando mais generoso, sabe? Daqui a pouco você pega aquele... Você sabe que é tão gostoso aquele travesseiro? E aí você dá o seu melhor travesseiro. Pô, dá e nem vê. E coisa desse tipo. A gente não é ousado, pessoal. A gente guarda o melhor travesseiro para nós. Ou quem aqui já deu o melhor travesseiro? Comprou, descobriu que era o melhor e deu imediatamente. Mas isso aqui é tão bom. Né? Não, a gente compra e fala, agora eu descobri o melhor. Não é my precious. Né? Assim. Não, a gente perde o prazer quando a gente fecha. Imagina a gente ter ganhado um prazer infinito se a gente desse. Porque a conexão que você gera quando você dá o melhor travesseiro, a pessoa sempre vai olhar para você como aquele maluco, né? E mesmo que ela não goste do travesseiro, a alegria que você tem é melhor do que a alegria que você teria do travesseiro. Aquele travesseiro nunca ia, de fato, ia dar uma alegria. Mas agora você tem uma alegria para sempre, que é da generosidade que você estabeleceu essa conexão. Você lembra sempre desse aspecto amplo da tua mente. Então, o Lama Santen diz que a gente leva a isso, a amplidão da mente, e não as coisas, exatamente. Né? Gustavo, posso? Pode falar. Mas se a gente tenta fazer isso,
E aí, isso é uma questão interna, né, uma prática individual. Mas você encontra um imediato obstáculo no outro, assim, o outro não responde. O outro não colabora, né? Entendeu? Com a nossa prática de compaixão. Tenta fazer o Yoshida ali, pensar no cabelinho dele e tal, e aí ele te dá um tapa na cara, entendeu? Literalmente falando. Mas, ou sim. Mas talvez dá. Mas assim, como a gente reage com isso, entendeu? Assim, no dia a dia, você estava escrevendo, eu pensei, porque eu tempo todo pensando numa experiência que eu tive essa semana, né, profissional, tal, com uma pessoa lá na minha frente, fiquei pensando no cabelinho dele, nossa, coitado. Mas ele foi extremamente, assim, ok, ele está exercendo a função dele, entendo, mas assim, sabe, nenhum sorriso, nenhuma empatia, nenhuma demonstração de vida humana ali quase, entendeu? Praticamente. É meio que a gente espera que a gente vai dar nossa compaixão, a gente vai abrir o nosso coração, desde que, né? Então, as 4 qualidades incomensuráveis, elas têm um aspecto de não condicionadas, que vai tornar a tua mente muito poderosa. Enquanto você está na dependência de alguma coisa do outro, você está negociando. Então, isso é muito comum entre casais, é muito interessante, porque o casal é um pouco assim, olha, eu vou fazer, mas não assim de modo autônomo, eu vou fazer se você... Daí você não, olha, você não fez, eu não vou continuar, olha aí. Então, é uma negociação, e tem casais que escrevem e tentam realmente negociar, eles chamam de negociação, a gente tem que negociar, digamos assim. Isso você nunca vai se resolver se for desse jeito. A compaixão ela precisa ser incondicional. Então é uma ação que faz bem para você e faz bem para o outro e é o melhor a ser feito, ponto. Entende? Se o outro ele vai demorar anos para sorrir, se ele está errado de algum modo e ele não admite, isso não cabe a você ficar... Isso é parte do processo dele. Você faz aquilo que é o melhor que você pode oferecer. E o melhor que você pode oferecer é por exemplo, não se perturbar, olhar ele de modo... Tem muitas coisas que a gente vai ver o que fazer, mas essencialmente aqui a prática que eu sugeri, essa prática do Assim Como Eu, ela é mais fácil você fazer com pessoas... a gente pode fazer com a imaginação, você pode fazer com a imaginação, ou seja, traz a pessoa igual você estava fazendo, só que é melhor fazer com pessoas que você não está tão perturbado assim, e funciona muito para fazer no cotidiano, assim, enquanto você está andando, pessoal, na rua, só ver sei lá, no São Paulo tem um metrô, aqui vocês vão vendo o que acontece, assim, né? Às vezes passa num lugar e o cara está lavando o carro, sei lá, daí você fala, ele cuida, né? Então isso é uma... Entende? A pessoa está exposta naquele momento. Ela está revelando onde está o foco dela. Ela está tentando ser feliz o tempo inteiro. Ela está exposta. Então, se você vê uma pessoa lavando o carro de modo usual, isso não te toca. Mas se você vê com esse olhar, isso te toca. Você fala, né, você começa a entender que então, todo mundo fazendo esse movimento, sutilmente, você começa a ter uma linguagem mais... Você sabe como chegar numa conversa com ele bem mais profunda, porque você sabe que ele não está conseguindo. Basicamente, a gente chega na pessoa e fala assim, não está conseguindo, né? Aí a pessoa... Não. Entendeu? A gente fura, vocês vão ter muitas conversas que tocam o chão mais profundo se vocês tiverem esse olhar. Porque vocês não vão achar que a pessoa está fazendo uma outra coisa. Vocês não vão mais ficar nervosos com as pessoas, porque você sabe que elas estão todas fazendo a mesma coisa, do jeito que dá. Entendeu? Daí um grita, você fala, então, é o seguinte, isso aí, você está gritando, eu sei. Então, eu também, tem. Mas você vai começar a entender que, o Mingyur Rinpoche, por exemplo, diz, quando uma pessoa grita com você, ela grita por amor. Aí a gente fala, meu Deus, isso é um problema, né? Não, isso é completamente uma aflição. Só que o engano que gera a aflição, a energia que gera essa aflição com o engano, ou seja, tem um engano aí de tentar gritar, né? Que não é bom, gritar não vai ser bom. Mas tem uma energia que é uma coisa assim, eu quero ser feliz, entendeu? Tem amor aí.
E tem muitas vezes quando, por exemplo, você está mal e a pessoa ela não consegue te ajudar, às vezes assim, a pessoa fala, eu não aguento você preguiçoso. A pessoa grita, por exemplo, com você. Só que ela está gritando por amor. Ela quer que você supere isso. Só que ela não sabe não gritar. E ela não sabe não se perturbar. Então vem junto, vem um pacote. Só que tem um amor ali. Se você se comunica com esse amor dela, aquele amor começa a ficar mais claro e não tanto nervoso, digamos assim, porque ele começa a ser reconhecido. Mas normalmente a gente se comunica com a raiva e não vê o amor, entende? Porque é meio misturado. Então tem todo um trabalho assim para ser feito, mas enfim, a minha sugestão é fazer isso com relações mais neutras, não com essa pessoa aí. E por que você vai pegar justamente o caso que está mais te perturbando? Pega a pessoa que está lá por ela mesma. Não precisa pegar uma coisa só. Porque a gente às vezes vai usar essas práticas para resolver a nossa vida. Então é muito importante que a gente se deleite com a prática, sabe? Ainda que a nossa vida ela ainda continue com problema lá com a pessoa. Mas eu vejo uma outra pessoa. Dele agora no sábado lá na casa dele com os filhos, entendeu? Agora é um flash, pessoal, é um flash que toca vocês. É um flash que comove. Não é constante isso. É, por exemplo, às vezes a gente se toca. Meu Deus, a gente está num dojo. Que o cara tem um dojo e aí o cara conversou com a sanga e aí teve uma pessoa que falou, a gente vai fazer uma prática sobre isso, bondade. A pessoa falou sim. A pessoa falou sim, ela falou sim para isso, ela falou sim para cada um de nós. E a gente está aqui. Meu Deus, e eu não fiz nada. Muita bondade. Então é um flash, entende? Que a gente está buscando nessa prática. Aí você olha para a pessoa, aquilo te toca. Depois você se perde, não tem problema. Não é para manter, resolver uma relação, não é isso. É para começar a ver que é esse olhar. Daí esse flash ele vai se abrindo mais vezes. Mas não adianta pensar com aquilo que está mais fechado, porque daí você vai só se frustrar. Você não abre flash nenhum. Então começa com uma relação que você quase que não tem, com uma pessoa que a gente chama de estranha. E aí vê, ela tem sede. E daí vê assim, ela faz o mesmo movimento que eu. Por exemplo, olha que bonitinho, quando alguém vai tomar água, a pessoa faz a mesma coisa que a gente. Daí ela fica vendo onde é o copo, ela acha o copo. Daí tipo, tem alguém na fila, ela espera. Daí ela vai, ela bota água, e daí ela faz assim, vai, igual, fica olhando a pessoa assim, não tem nada que é diferente. Então essa conexão em que você começa a perceber que o outro lá é você num outro corpo, é você nasceu num outro lugar com outra cara, mas a experiência interna que ele tem é a mesma, e aí você se conecta. A partir daí é muito fácil desejar que ele seja feliz, porque você já tem isso em você, agora você descobriu que o que você está fazendo, o outro também. Então você quer que não é mais eu, porque aquilo que você quer aqui está lá também. Então é nós. É parecido com família, né? A família você projeta todas as coisas que você quer, você começa a desejar para a família. Só que agora a Bodhicitta vai expandir essa família sem limites. É só isso. É como se você tivesse. Os pais não ficam felizes quando tem filho? E as mães? Então, o Bodhisattva é meio que assim, ele tem filho todo dia, entendeu? Todo dia. Eu não sei, mas assim, a experiência que os mestres... Eu não tenho nenhum filho, então eu não sei nada disso aí. Só estou falando que o que eles dizem. A experiência dos mestres é ter filho todo dia. Porque, oi, qual é o seu nome? Pedro. Pronto. Daí, oi, qual é o nome? Daí, é ter filho todo dia. Ou seja, vai começando a sentir que a expansão da família vai acontecendo, entende? E não fica feliz? Putz, você está muito feliz. Os pais e mães, ó. Porque eles têm um filho e aí depois pronto, né? 2, 3, fica aquela coisa ali que começa a dar problema. E o Bodhisattva é uma... sem precisar, né, sair... Não é isso. Sair tendo filho mesmo, né? Mas ele vai só olhando para os seres, né? Ele vai só olhando. Tem esse filme Rap que tem essa expressão bonita, né? O Ichari Bachot, né? Que é uma vez que você encontra a pessoa, assim, não importa como ela virou parceira, né? Sua, assim, para sempre, para a vida. Então, eu acho essa ideia é muito bonita, né? É uma ideia do Sua Santidade Dalai Lama também, eles trazem esses exemplos, né? Você olha como se fosse um amigo um amigo antigo que você esqueceu. É meio assim, de onde a gente se conhece? É uma sensação assim. Daí aquilo vai se conectando e você vai vendo que você tem relação com todos os seres mesmo, né? Então, por exemplo, o Bodhicitta
um dos jeitos mais fortes, assim, de intensos de treinar isso é através do que é chamado de Lojong, né? Lojong é treinamento da mente. Então você tem, por exemplo, o Lojong de Atisha, que é o 7 Point, né? O treinamento da mente em 7 pontos, que são os 49 slogans, se não me engano, e os 8 versos transformam a mente, né? E daí o Sociedade do Dalai Lama ensina muito, e tem um livro do Dalai Lama que se chama Budismo com Atitude também, que é sobre isso. Então, o Bodhicitta basicamente é isso, você vai fazer a atitude mais não intuitiva, que é você pegar o outro e você inverte assim, a perspectiva total. Assim. Então, você pega alguém que você teria raiva e você eleva aquela pessoa assim, como sendo aquela que revelou a tua perturbação. Então, ela vira ela vira um representante do Buda para te fazer se iluminar mais rápido. Né? Num certo sentido, a gente vai fazer isso nessa prática de bondade. Eu já vou entrar aproveitando assim. Tem vários jeitos de reconhecer a bondade nos outros. Um dos jeitos mais desafiadores é reconhecer a bondade de quem nos fez mal. Então isso é muito difícil, porque quem nos fez mal, a gente fala, bom, não tem bondade aí. Né? E não tem mesmo, no sentido da ação. A gente nunca vai validar a ação. Mas se você olhar o sentido do seu treinamento num contexto maior, foi pelo sofrimento que você descobriu que existe o sofrimento. Como é que você ia descobrir que existe sofrimento se você não tivesse sofrido? Então, a pessoa que te deu a chance de descobrir o sofrimento, ainda que ela é confusa, você não vai validar a ação dela, mas num grande contexto, ela te ajudou. Vocês entendem? Porque ela mostrou que o sofrimento existe e que você tem estruturas frágeis, que basta um ser confuso na tua frente, ele é capaz de te machucar. Então aí você, desse jeito, se você pega aquilo como uma coisa que é útil, assim, você agradece, você tira todo o poder da pessoa de seguir como uma inimiga, porque agora você coloca ela como alguém que te ajudou, entende? Então isso é uma coisa que é difícil de entender, assim, se a gente acha isso estranho, esquece. Mas se você, como praticante, tem uma vontade de ter essa coragem. Porque o que acontece? Quando a gente não tem essa coragem, a gente vai achar que tem pessoas que são más mesmo. E a gente nunca vai se iluminar assim. Entendeu? A gente vai guardar um rancor, uma mágoa de quem nos fez mal. Né? Então eu conheço pessoas assim, que a pessoa ela matou o outro. Ela fez o voto interno de ser feliz, mas sem o outro. E daí ela não consegue. Entende? Porque essa pessoa que ela excluiu, ela é a parte da mente dela, parte da família dela, parte da realidade. Não tem. É como se você falasse, eu vou fazer a minha casa ser maravilhosa, mas esse quarto eu não mexo. Daí quando viu, tem cupinho, quando viu tem barata, aquilo pega no quarto. Você entende? A gente só vai ser feliz se a gente puder abrir todos os quartos, entende? Não pode deixar nenhum quarto e nenhum ser, nenhuma relação trancado. O Tim Olmsted fala uma coisa que eu acho maravilhoso, assim. A gente, seguindo esse autocentramento, a gente se acha muito esperto, né? Em trancar o outro. A gente fala assim, você me fez mal, nunca mais. Às vezes a gente tranca coisas inteiras, por exemplo, CLT me fez mal, sei lá. Trabalho com 8 horas, não aguento mais. Não, a gente tranca aquilo. A gente pega alguma experiência, um ser, a gente tranca. Então a gente é super esperto. A gente fala assim, agora eu vou ser feliz, eu não vou mais ligar para você. Você esquece. Não, já superei. A gente fala, já superei, já esqueci. Não conto mais para nada. E quando conta, a gente conta meio sempre assim, né? Conta o pior, assim. Nunca vai contar, não, mas ele tinha qualidade, né? Nunca vai contar a complexidade da coisa. Eu também era muito, não ajudava. Não, a gente só exclui o outro da nossa vida e tenta ser feliz excluindo aquele ser. Daí o Tim Olmsted diz assim, quando você prende o outro, porque isso é prender o outro, né, num lugar assim, ele diz assim, você não sabe se você está do lado de fora. Quando você tranca, o que te garante que você está do lado de fora dessa prisão? Então o Tim Olmsted diz que quando você tranca os outros, Lama Santos fala a mesma coisa, você trancou você mesmo. Você trancou você mesmo. Você virou uma prisão, entende? A gente se acha muito esperto, por exemplo, a gente fala assim, você eu não quero.
Só que a gente fez assim. A nossa mente ficou assim. Então, quando a gente tem raiva de alguém, a gente fala, mas é justificado, olha o que o outro fez. Daí a gente mantém a raiva. Só que quem está mal com a raiva, quem adoece com a raiva, não é o outro. É você. Então, medo, raiva, qualquer trancamento, mágoa que a gente escolhe manter, a gente às vezes volta nas mesmas histórias. Assim. Vamos ser sinceros, pessoal. Que é um final de semana, para ser sincero. Então, a gente meio que tem uma certa... a gente acha que é por aí, assim. A gente acha que para se proteger daquele ser, a gente tem que lembrar sempre do mal que ele fez para nós. Né? Não é assim que a gente faz? Eu não vou esquecer! Né? A gente joga na cara dele, de novo, assim. Eu vejo casais fazendo isso. Eles nem separaram ainda, mas eles guardam todo o histórico de negatividade do outro. Né? Todo o histórico. A pessoa nunca relaxa, porque ela está segurando o histórico do outro. Ela fala, oi, ela só esperando. É assim que você faz uma negatividade parecida. Olha aí, a quinta vez, né? A pessoa estava segurando as 4. A pessoa fez uma, a quinta foi ela que trouxe, entende? A pessoa trouxe 4, o outro trouxe 1. Então, basicamente, a pessoa sofre dela mesma sustentando isso, porque se ela tivesse compaixão, aquilo tudo se desenrolaria mais fácil. Não significa que não está errado ou que não tem um problema, mas significa que eu me preparo muito mais facilmente sem trazer esse fechamento. Né? Então, aqui a gente vai começar a ver a conexão das relações de Bodhicitta com a energia. Significa assim, enquanto a gente tiver relações perturbadas, não tem como vocês terem energia constante, vocês vão sempre ficar oscilando. O que faz a gente se mexer na prática são relações perturbadas. É isso, entende? Se a gente tiver relação pacificada para tudo quanto é lado, é tipo, não tem ser que surja que eu dei um espaço pequeno e aí eu me contraio. Todos os seres que surgem, eu já dei o céu para eles. Daí eles surgem no céu. Pronto. Eu já dei o céu, já desejei o melhor de todos. Não tem ninguém que surge. Ai, meu Deus, tem uma invejinha, tem uma... Então, enquanto tiver isso, você fica sambando assim na prática, entendeu? Especialmente em retiro, né? Retiro você já senta assim, daí outro dia você senta assim, daí você começa, caralho, não sabia. Aí aquele ser começa a te fisgar, porque o ser tá lá, ele tá aprisionado. E ele é tipo uma criança que você aprisionou, entendeu? Ele vai ficar batendo, assim, ele é livre, né? Então toda hora que ele surge na tua mente, te dá uma fisgadinha, assim. Seja uma fisgadinha de apego, porque você tem umas relações, por exemplo, que a gente tem vontade de voltar lá e viver melhor aquela noite, né? Por exemplo, eu não dei o meu melhor essa noite. Você não conheceu o melhor de mim. Sabe? Aquela... Ou para as pessoas que broxaram, né? Às vezes o cara broxou, daí ele fica reencenando aquela noite. Ai, se eu tivesse... Depois que eu aprendi aquela... Daí ele volta, né? Ele não soltou aquela cena. Então aquela cena tem poder sobre ele. Daí ele encontra aquela pessoa e ele fala também. Uma coisa assim. Então a gente tem várias dessas. Com inveja, com... infinito. Apego, raiva e assim por diante. Então cada vez que esse ser surge na nossa mente, a gente se perturba. Então não tem como a gente ser feliz assim. Não é na meditação só, é na vida. A gente anda fisgado, assim, a gente vai andando, porque toda hora a gente está pensando em ser e vendo ser, vocês entendem? Não tem como fugir dos seres. Então a gente vai ter que ter um tipo de relação com eles em que aquilo está liberto, está liberado, não está contraído. Para isso, uma das práticas mais incríveis, assim, é vocês estabilizarem a energia de vocês. Então faz meia hora assim, sem se mover, meia hora, ou 15 minutos, sei lá. Aí no fim da prática, pega toda essa calma, que você está com o coração aberto, energia estável, você nem pisca assim. E aí diz oi para aquela pessoa que você nunca encontrou com respeito. Porque quando você encontra com ela, ela é o tio. E daí você já está tipo, no meio da família, e aí quando viu o tio sempre te abraça daquele jeito, já te chama de uma coisa que você não gosta, e aí você começa a conversar com ele, entendeu? Então você encontra o tio muitas vezes num lugar muito parecido e estreito, numa bolha. Então puxa o tio e chama ele para o dojo. Dojo da felicidade, você está sentado, feliz. Aí puxa o tio, oi tio, aí chama só o tio. Aí deixa o tio ficar, só de você lembrar dele enquanto você está com esse peito, isso já está mudando a relação, porque a gente está sempre se relacionando. Não precisa encontrar o tio. Então você já estabeleceu uma conexão a partir daqui. Daí desse lugar, o tio parece mais legal, porque você está mais legal. Então o tio, aí você lembra do cabelo do tio e fala, deve ser difícil ser ele.
Vai ser difícil. Aí pronto, aquilo se abre. Porque agora você deu um outro lugar pro seu tio. Daí você puxa, oi, para outra coisa. Oi, para outra coisa. Depois outra coisa. Depois outra coisa. Aí pessoas que estão muito distantes, você puxa mais para perto. Aí dá vontade até de você saber o sobrenome. Dá mais interesse. Pessoas que estão muito perto, você percebe o quanto que elas são seres também, livres, não são sua alguma coisa. Pessoas que você tem raiva, você percebe e gera compaixão. Pessoas que você tem apego, gera compaixão. Para de atrapalhar essa pessoa, segurar essa pessoa, exigir coisas dessa pessoa. E aí você vai trocando apego, raiva, medo, inveja e assim por diante, por essa abertura, por esse espaço. Aí você vai povoando o dojo, vocês entendem? Da sua mente. Até que quando alguém chega, a pessoa já está, você já botou ela na tua festa, entende? Ela não chega e você assim, o que você vai fazer aqui? Ela já está nesse espaço grande na sua mente, então ela já não mais te perturba. Pelo contrário, as pessoas vão começar a ampliar a tua mente. Por exemplo, o seu WhatsApp pode ser um inferno, se você quiser manter a mente fechada, ou o êxtase. Deixa eu ver o mundo. Mas se você tiver uma agenda fechada, as pessoas você quer matar elas, porque elas são todas autocentradas. Elas não entendem que quando elas mandam uma mensagem, tem que alguém ler. E áudio de WhatsApp tem que alguém ouvir naquela porra. 5, 10 minutos, né? A pessoa assim, oi, eu tô aqui no metrô. Eu sei assim, só seja direta, né? Mas aquilo vira um deleite se você não tá autocentrado. Agora, se você tiver autocentrado, você começa a ter raiva, né, das pessoas. Elas não param de você se sente demandado, né? Não sei se acontece com vocês isso. Você se sente assim, todo mundo me demandando, é como se todo mundo começasse a me puxar, para de me puxar, que merda. Por exemplo, as pessoas dão um oi e já começam a me perguntar coisas, vem pra cá, né? Ninguém chega e fala assim, você quer não fazer nada? Você quer? Eu posso sim, eu nem vou falar com você. Ninguém, né? A gente quer que alguém nem fale com a gente. Que êxtase, né? Me deixa em paz, né? A gente começa a ter uma aversão pelas relações se a gente está autocentrado. Alguém levantou a mão? É uma pergunta, tudo isso que você está falando, né, de um para um, né, de ser humano para ser humano, quer dizer, mas tem a relação de ser humano, mas com o líder, por exemplo. Numa empresa, você diz, numa organização. Não, na política, por exemplo. Sim, um líder, sim, né? Então, um político, uma coisa assim, sim. Até porque hoje em dia a gente vive muita polaridade, né? Uhum. E como que é? O que você teria, assim, como é que funciona nesse caso? Ou tem um pensamento nesse sentido, ou sempre esse eu para eu mais íntimo? Essa ideia de que eu para eu não é verdade, a gente está falando da mente aqui, o tempo inteiro está falando da mente, não é exatamente eu para eu, assim, ou um para o outro, é como é que a mente está operando. Por exemplo, tudo isso aqui é uma pegadinha para a mente, não tem nada a ver com a pessoa que você chama, não tem nada a ver com o tio, quando você chama o tio, tem a ver com a tua mente. O tio não tem a ver com o tio, tem a ver com a tua mente. Claro que também tem a ver com o tio, porque daí, você mudando a sua mente, você ajuda o seu tio. Mas essencialmente a gente chama o tio como um modo de ampliar a mente. Não tem a ver com o tio. Pode ser com um personagem de filme. Vocês podem praticar compaixão com um personagem que não existe. Perfeito. Até porque o tio também não existe. Mas enfim, isso é um passo adiante. Mas é a mesma coisa. Você pode pegar um filme que te toca muito e ser tudo mentira. Só que esse amor é verdade, porque ele é uma expansão da tua mente em direção a outra experiência de realidade. Ela não precisa ser alguém, enfim. Isso é a prática da compaixão. Então, o Tim Holmes, eu estou voltando nele porque é uma referência recente, assim. Mas ele também diz uma coisa que eu achei boa, assim. Ele falou que com o Trump, Bolsonaro e todos os líderes assim que vão sempre mudando, né? Ele diz que não faz sentido a gente ter uma compaixão específica. Por exemplo, ele diz que é meio fake, ele diz que é como se você transformasse isso num projeto budista. Vou agora ter compaixão de tal. E ele disse que a compaixão ela tem que ser como ele disse assim, é como se você começasse a cultivar um calor, e esse calor ele começa a se expandir, ele começa a ser irradiado e indiferenciadamente, ou seja, de modo equânime, sem necessariamente você direcionar isso para uma pessoa específica. Você simplesmente começa a manifestar essa bondade, a reconhecer essa bondade nos outros, a ter um aspecto de mais amolecimento do coração. E isso se expande a 360 graus, assim.
como o sol, essa é a metáfora clássica. E aí é meio que isso também inclui os líderes. E isso vai tomando diferentes formas. Isso não significa aceitar. Por exemplo, quando uma pessoa está fazendo negatividade, uma das ações mais importantes da compaixão é você impedir que ela faça negatividade, porque isso é ruim para ela, não só para os outros. Então, por exemplo, antes da pessoa, se você puder impedir um soco, assim, segurar o soco da pessoa antes de tocar o rosto do outro, isso é ótimo. Porque você não deixou... Aí você fala, mas aí foi, né... Não, na verdade a compaixão, ela inclui essa compaixão enérgica, porque você está focando em não deixar... Você não quer que o outro sofra. Então você não quer que ele crie causas para o sofrimento. Bater em alguém é causa para o sofrimento. Ele vai sofrer, outro vai sofrer. Então você impede ele de criar. Se isso inclui, por exemplo, um adolescente no poder, igual é o Trump, inclui, se possível, impedir ele de continuar no poder. Por exemplo, o depoimento do Michael Cohen é uma estupidez, assim, pior que o Watergate. Mas a gente está tão paralisado que aquilo quase que não... A gente não consegue processar os fatos. Vem sempre uma narrativa diferente que parece que está tudo bem. Mas é isso, assim, se a gente pudesse interromper o governo do Trump, falar, Trump, pelo seu bem, por favor, você tem agora esse dojo, tá? Você vai comandar o dojo. Daí, por exemplo, você, só um lugar pequeno, assim, para ele fazer as merdas dele, mas não o mundo, né? E a gente vira assim, quem está comandando isso? Daí as crianças estão, como a Eliane Brum disse, as crianças estão tomando conta do mundo, com razão, elas estão maravilhosas, né? A Greta. Então, assim, eu acho que é importante a gente entender que a compaixão tem esse aspecto de bloquear a ação negativa. Então, ela inclui, no caso do Trump, naturalmente você agir para que aquilo cesse. E não é que ele cesse. Às vezes ele está fazendo, vamos supor que ele estivesse fazendo uma coisa boa, daí aquilo você promove. Mas se ele está fazendo tudo que ele está fazendo de que causa sofrimento, o nosso critério é sempre esse, é o sofrimento. Não é nem é muito mais básico do que política. É assim, é uma experiência de sofrimento, é uma experiência que atrapalha a vida dos seres. Então, daí se for necessário você nesse momento ser feminista, se você precisar ir para as ruas, se você precisar entrar no governo, mas o ponto do Bodhisattva é que ele está olhando a compaixão e a liberação do sofrimento. É esse o critério dele. Ele não se perde em partidos políticos, visões disso, daquilo. Isso vem depois, ele vem como meio hábil, ele usa as palavras todas. Se ele precisar focar na desigualdade social, ele vai focar na desigualdade social. Se ele precisar criar uma organização que bate contra a concentração de renda, ele cria, mas ele não se perde achando que é isso. Porque se ele só fizer isso sem Bodhicitta, ele também lascou. Assim, quando eu vi, ele está autocentrado. Quando ele vê, ele fala assim, eu tenho a melhor organização de contra a concentração. Entendeu? E ele começa a fazer com luz, assim, com empresários, quando viu ele está dentro do sistema de novo. Então, Bodhicitta que é que te protege disso tudo. Mas ela é natural, ela não é específica para os líderes. Então, não é um a um, é uma disposição. A compaixão tem a ver com uma disposição incessante na relação com qualquer coisa. O Alan Wallace falou para a gente assim, ele falou assim, você pega a Bodhicitta, sabe um prego? E quando você dá uma pregada, ele fica meio para fora, você dá mais uma, mais uma, mais uma. Sabe quando ele entra e ele fica no mesmo nível? Daí sabe quando você mais uma para ele entrar, saca? A ponto de que não dá mais para tirar, assim. Agora pense num prego que ele entrou tanto que quase que ele virou a parede, assim, quase que ele fundiu com a parede. Então ele falou, o Alan Wallace falou assim, pin down, ele falou assim, realmente, ele falou nailed, assim, realmente pregue Bodhicitta na tua mente. Ela tem que virar isso. Então, isso não é uma relação. Isso são todas as relações, com tudo, entende? Você coloca isso como seu próprio movimento. A gente vai ver amanhã que é a Bodhicitta de ação. A Bodhicitta relativa se divide em aspiração, que a gente vai ver hoje, e ação. Então, uma você aspira, você deseja, você visualiza, imagina, sonha, e a outra você começa a agir, de engajamento, de ação. E Bodhicitta de ação, ela tem esse aspecto de um movimento incessante, é uma prática que você coloca no seu peito e anda, entende? Então, daí você coloca no seu peito generosidade, ou seja, você anda sempre oferecendo. Você nem olha para trás, você oferece. Você não anota, você oferece. E você não oferece como uma coisa, você vira isso. Você vira uma mão que não fecha. Você vira uma mão que não toma aquilo para si. Você pega emprestado, mas você nunca de fato mais tem coisas. O Bodhisattva ele não tem mais nada. Daí por isso que ele ganhou tudo, né?
Se você quiser ter poucas coisas, tenha coisas. Aí você não tem todas as outras. E aí você está agora frágil para roubo. Né? Por exemplo, por que a gente é roubado, pessoal? Porque a gente tem coisas. Se a gente não tiver coisas, não tem como roubar a gente. Aí você fala, mas aí o cara vai lá e pega as coisas e não roubou de você? Não, porque você não era teu, você não tinha, você estava só usando emprestado. Por exemplo, o iPhone, uma coisa assim, meu iPhone. Né? Isso não é generoso. Generoso é assim, obrigado mundo por deixar eu usar um iPhone. Vocês entendem? Que não é meu, nunca foi. Não foi eu que fiz. Não tem meu nome, não tem placa mãe de Gustavo. Entende? Não é meu. Daí, diz que o Shunryu Suzuki falava isso do óculos dele. Ele falava assim, muito obrigado de vocês deixarem eu usar. E era dele. Mas era isso, ele só pega emprestado. Ele é tudo emprestado. Ele não tem esse agarramento. Então ele vai andar com generosidade. A gente vai ver as outras coisas amanhã. Mas cada coisa dessa é uma coisa maravilhosa. Eu queria só trazer para vocês esse maravilhamento diante das inteligências infinitas dentro dessa palavrinha chamada bodhicitta. Sabe? Se vocês só chegarem na segunda-feira e escreverem bodhicitta, ou se vocês falam, como é que escreve? B-O-D-I ou B-O-D-D-H, não, D-H-I-C-I-T-T-A. Só tiver essa dúvida, já estou feliz, entende? Porque significa que vocês estão se interessando por uma coisa que está fora do nosso mundo, entende? Ela não pertence, vocês não vão encontrar um filósofo falando disso, porque isso é muito extraordinário, é fora da casinha você pensar em iluminar todos os seres, é muito extraordinário. Então eu queria só trazer esse maravilhamento. Daí, antes da gente ir para a prática, vamos voltar aqui em algumas coisas que são importantes. Então eu queria trazer esse final do Shantideva para a gente poder seguir. Olha só, então esse aqui ainda é o primeiro capítulo da Excelência da Bodhicitta. Então eu vou até o final dele porque ele é uma das coisas mais importantes assim, nesse sentido. Aí o Shantideva diz assim: se com amável generosidade alguém alimenta o desejo de apenas aliviar a dor de cabeça de outros seres, tal mérito não conhece limites. Então só a disposição de aliviar um sofrimento, né? Isso já é a compaixão. O que dizer então do desejo de afastar a infindável dor de todos os seres vivos, dotando-os de excelência infinita? Se você um desejo, às vezes assim, por exemplo, alfabetizar alguém, não é maravilhoso? Não vale já a capa de um jornal? Uma pessoa alfabetizou muitas. Se isso é benéfico, imagine então a iluminação desses seres, não só alfabetizar, porque alfabetizar começaram os problemas, né? Agora pronto, daí a pessoa não sabe inglês, daí grande merda, daí depois, né? Então várias coisas, nunca tem fim aquilo, mas a iluminação seria assim, a pessoa ela supera, ela descobre a riqueza natural da mente dela. Então imagina o mérito de você ter esse desejo, não que você vai conseguir, né? Ainda a gente não vê isso, mas esse desejo. Vocês entendem que é um desejo estranho para nós agora aqui? É um desejo, parece que é muito lá em cima, assim, esse desejo de beneficiar todos os seres. O todos é muito, muito louco para nós, né? Daí a gente vai ter que expandir a nossa realidade para entender, inclusive temporalmente, esse todos, né? Mas isso é muito... Se a gente começar a ter esse desejo, a gente vai ver que parte dessa prática é essa aspiração gigantesca, a nossa mente começa a ficar gigantesca. Poderia nosso pai ou mãe alguma vez manifestar desejo assim tão generoso? Será que os próprios deuses, os rishas, mesmo Brahma, abrigam benevolência igual a essa? Pois no passado, os deuses, eles jamais desejaram, ainda que em sonho, algo assim, sequer para eles mesmos. Os próprios deuses desejaram só voar, experiências. Eles nunca desejaram iluminação, eles nunca desejaram essa mente completamente aberta, né? A iluminação, pessoal, tem a ver com duas coisas: o remover os problemas, as aflições da mente, os obscurecimentos, e desvelar, irradiar todas as qualidades positivas da mente. Então pensa, não tem desejo maior para a gente oferecer para o outro, porque isso é como se fosse assim, todos os desejos que eu oferecer são de condições ao redor dele, mas ele só vai poder ser feliz, mesmo, não importa as condições, com essa mente. Então é o maior desejo possível, né, a iluminação. Esse propósito de beneficiar os seres, um benefício que outros não desejam nem mesmo para si próprios, esse estado de mente tão precioso e nobre surge como um verdadeiro assombro, nunca antes visto.
Então, quando vocês gerarem bodhicitta, meio que assim, os Budas acordam, assim, eles já estão acordados, mas os Budas, eles acordam um pouco mais, eles se alegram, assim, porque ninguém faz isso, entendeu? Num sábado de manhã, sei lá. Você acorda e gera bodhicitta. A vida de vocês também, os problemas ficam bem menores, porque você está focando numa coisa bem ampla. Essa brisa que dissipa a dor, essa causa de felicidade àqueles que vagam pelo mundo, essa atitude preciosa, essa joia da mente, como se há de avaliar seu mérito? Não, o Shantideva que vai trazer aquela ideia de, para aqueles que precisam de uma ponte, tem vários versos disso no final, que eu seja uma ponte, sabe? Para aqueles que precisam de uma brisa, que eu seja uma brisa. Para aqueles que precisam de uma cadeira, que eu seja cadeira. Então, a gente começa a perceber que essa força da compaixão não é mais nem alguém, na verdade. Ela é a natureza da realidade. Isso que o Lama Santen vai chegar. O Lama vai chegar na noção de que tem um bzz, o Lama diz, bzz, que é a compaixão. Ela é como se ela fosse mais próxima da vida como um todo e não de alguém sendo compassivo. Então, se vocês olharem desse jeito, vocês começam a entender que o espaço, que a terra, que o ar, eles estão o tempo inteiro nos beneficiando. Então a compaixão, na verdade, não é uma... como diz o Daniel Goleman naquele livro sobre o Dalai Lama, né? A force for good, é uma força, entende? A natureza da própria vida, ela tem esse aspecto de compaixão. Então a gente já chega nisso, que é a noção de bondade fundamental, né? Isso está ligado com a nossa própria noção de Buda. Então, no certo sentido, a gente tem que reconhecer que nós somos isso. Enquanto a gente estiver desconectado dessa força, a gente se sente isolado. E quando a gente se conecta com essa força, essa é a força que move tudo. Então a gente se sente no mesmo time de tudo, no mesmo aventura de tudo. É como se a gente visse uma história do Shantideva e a gente fala, grande Shantideva. Ele está no mesmo lance que a gente, entende? Ele não está separado de nós, ele é um grande ser fazendo a mesma coisa que a gente. Ele está fazendo melhor, mas a gente fala, já chego lá. Mas a gente se sente íntimo de toda a força da vida que apoia a vida, entende? A gente se sente sustentando os seres, né? Então ele diz assim, pois se o simples pensamento de ajudar o próximo é mais valioso que venerar os Budas, o que falar de feitos concretos que trazem felicidade e benefício a todos os seres? Então, mais importante do que qualquer devoção meio cega é esse desejo de ajudar os outros. O Lama Santen diz assim, no momento em que você olha para o que o outro está precisando, esse é o momento da ampliação na sua mente. Isso é o Buda. O Lama diz assim, o Buda é isso. Então, quando você está assim, e aí você assim, vamos levar, igual vocês fizeram aqui, por exemplo, trazer água, sei lá. Parece simples, né? Mas o Buda é isso, pessoal. O Buda não é um ser lá fora. O Buda é essa mente ampla, é isso, é tão simples quanto isso. E o treino, o budismo, o que é basicamente? É uma coisa radical, intensa, é só isso. Porque a gente é meio que lento, assim, a gente fala assim, legal isso, aí a gente volta ali de vez em quando, compaixão, né? Legal. Então o que é prática espiritual? Prática espiritual é pegar uma coisa que você sabe que acontece, então isso é ampliar a mente e fazer várias vezes, fazer 10 vezes, 20 vezes, 30, botar uma intensidade nisso. Aí você vira um praticante. O praticante ele faz aquilo que a gente já faz intencionalmente, entendeu? Direito. A gente já é bondoso, mas assim, quando a gente introduz uma coisa ousada, é assim, e se eu manifestar a bondade 100% do tempo? Se eu manifestar a bondade de modo ilimitado? E se eu manifestar a bondade a ponto de ajudar pessoas de outros continentes e de outros séculos à frente? O Buda fez isso. Então, nós somos resultado das aspirações extraordinárias do Buda, você entende? Ele quis beneficiar a gente. E chegou, você entendeu? Alguém tem que avisar o Buda. Funcionou, né? Quando você estava sentado lá sozinho, só assim, que todos os... Né? Ele fez isso que a gente está fazendo. Ele fez isso, que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres alcançados. Ele fez isso. E nós estamos realizando isso, assim. O que ele desejou, né? Está acontecendo. Imagina a felicidade do Buda. É sem limites. Quando a gente dá água para alguém, a gente fica feliz. Imagina o Buda. Só do Buda andar no mundo, assim, ver que estão falando bodhicitta. Daí ele fala, sim. Como que vocês descobriram? Buda, é uma longa história. É muito bom.
Os seres anseiam por se liberar de seu sofrer, mas é justamente para esse sofrimento que correm. Anseiam por felicidade, mas em sua ignorância destroem-na como inimigo. Então esse verso, o Alan Wallace fala para a gente contemplar todo dia, assim, chorar se for necessário, que é basicamente assim, você contemplar quanto esforço as pessoas colocam buscando felicidade e como não dá certo. Olha, contempla isso num casamento. Olha, a pessoa gasta 100 mil reais no casamento. E daí, às vezes, um ano depois, ela vai ter uma conversa com você. Ela fala, então, a gente casou, né? Celebrou lá, gastou todo o dinheiro que a gente não tinha. E daí agora a gente não está bem, a coisa toda. Ela botou muitas fichas ali. Ela botou, às vezes, o dinheiro dela. Ou, por exemplo, a pessoa, ela faz isso com um apartamento. Porque ela achou que ela resolveu a vida dela. E com o apartamento, ele pega uma dívida, ela não percebe. E quando viu, ela está extrapolada com dívidas. Então, observem o esforço que as pessoas fazem. Que cada um de nós faz, que o outro faz para ser feliz. E como não dá certo. Observa também que cada vez que elas buscam a não sofrer, na verdade o jeito que elas buscam não sofrer é sofrendo. Por exemplo, pega uma pessoa em crise tentando resolver a crise dela, vê o que ela faz. Ela só aumenta o sofrimento dela. É batata, é lindo de ver, se não fosse triste pra cacete. É igual um filme antes do que o diabo saiba que você está morto. Você sabe esse filme? Com Ethan Hawke. Before the Devil Knows You're Dead. Basicamente é um filme que o cara tá com uma dívida e aí você vê o que ele faz para tirar a dívida dele. Ele tava com um problema. Daí começa. Porque daí para resolver esse problema, outro problema, daí outro problema, daí outro problema. Daí... Tipo tentar consertar o corpo, né? É meio que assim, a gente só estraga o corpo. Né? Então é bem interessante como as pessoas elas tentam se livrar do sofrimento só construindo mais sofrimento. É muito burro a nossa atitude. E vejam como quando elas tentam buscar a felicidade, elas tentam de um jeito que elas destroem a felicidade ao buscar. Elas destroem as causas, é isso que Shantideva diz. Então, realmente, lembrem disso. As pessoas estão buscando não sofrer, correndo em direção ao sofrimento. Por exemplo, uma pessoa se apaixonando. É isso. Ela está correndo em direção ao sofrimento. Porque ela está gerando apego. Só que ela acha que ela está se livrando do sofrimento do mundo, que é tipo, sei lá, muito tempo solteiro, eu preciso de um refúgio, eu preciso de alguém para me... Ai, eu sempre quis alguém, ai que bom, ai, com você eu consigo, tal coisa, sei lá. Daí ela correu, assim, ela achou que o sofrimento estava lá, assim, ela falou, tchau sofrimento, agora eu tô com ele. Tchau sofrimento, tô com ele. Tchau sofrimento, né? Tá na mão dela agora. E ela vai em direção à felicidade exatamente onde não tem felicidade. Ela vai destruindo a felicidade na medida em que ela vai tentar ser feliz. É bem maluco, assim. Se aquele que retorna um favor merece honrarias, como descrever os bodhisattvas, aqueles que voluntariamente fazem o bem? Shantideva é maravilhoso, assim. Né? A gente faz uma coisa para a pessoa retorna. A gente, nossa, que coisa incrível, né? A pessoa fez, né? Eu convidei para jantar em casa, agora ela me convidou. Olha que coisa. É uma pessoa legal, né? Ela retribui, né? Então, o que dizer, então, de quem não retribui, faz autonomamente, entende? Sem esperar nenhuma recompensa. Então, isso aqui é para a gente querer ser assim. Querer ter esse espírito de fazer aquilo porque aquilo tem que ser feito. E não porque o outro tem que fazer uma cara boa. Não vou esperar, por exemplo, não vou dar um presente e ficar esperando. Né? Não vou fazer isso, eu vou dar um presente. Então, o David Foster Wallace fala isso, que é tipo como se fosse um barato químico, se a gente pudesse, saiu até no vídeo da Júlia, da Juju, se a gente pudesse fazer um ato de generosidade sem o outro perceber que foi a gente que fez, silencioso e anônimo, sabe? Isso é, aí vocês testem fazer isso para vocês verem. Bota dinheiro na carteira da pessoa, ela não vai entender, mas enfim, ela não vai jogar fora, né? E coisas assim. Experimentem também fazer atos completamente não causais, por exemplo, assim, quando você for pagar um almoço, sei lá, fala assim, ó, aquela mesa, pega um dia que você ganhou o salário, alguma coisa assim, fala assim, ó, aquela mesa ali, ó, qual que é o teu nome? A pessoa fala, Maria. Oi, Maria, é o seguinte, você trabalha aqui, né? Legal. Ó, aquela mesa lá é uma surpresa para elas. Tá paga. Daí, quando elas vierem, é você que cuida aqui, né?
Daí, beleza. Então, daí elas vêm, elas vão entender picas, entende? E você não fica lá também. Daí aquilo fica, é uma generosidade. Isso aí, tem um livro que chama The World Could Be Otherwise, que é de um grande mestre Zen, né, Norman Fisher. E ele dá várias, sobre as 6 paramitas, 6 perfeições. Ele, na prática de generosidade, ele dá várias dessas. Ele fala assim, passa o cartão no metrô para a pessoa, assim. Por exemplo, a pessoa está vindo assim, você passa, assim. Coisas simples, assim. Que a gente não... Por que a gente não faz? É uma delícia. É um barato mesmo. Se você fizer, isso é um bagulho que dá. Eu lembro uma vez eu fiz no SEB, eu peguei um livro, aí eu falei assim, qual que é o teu nome, por exemplo? Fala o seu nome. Lucas? Então isso mesmo, para você. Aí a pessoa, aí ela via se tava Lucas escrito, né? Mas você, Carol chamava a pessoa. Daí eu dei para ela. Não, exatamente, é para você, dei para ela, é isso. Então, a coisa simples a gente não faz. Aquilo ilumina o nosso dia, pessoal. Porque não é o presente, é a mente. É a mente que começa a brincar com essa ideia de distribuir, abrir, generosidade. Ela brinca com isso. Então, o Norman Fisher dá algumas dicas das 6 perfeições e a primeira delas é a generosidade. Então, assim, os bodhisattvas são o máximo, é isso. As pessoas prezam como doadores virtuosos aqueles que com desprezo amparam poucos, com uma refeição modesta e trivial, um donativo momentâneo que provém sustento para apenas meio-dia. Então, por exemplo, a gente adora o empresário, a empresária que dá emprego para um monte de gente. A gente fala, quanta coisa boa, né? Qualquer coisa que a pessoa dê, a gente fala, né? Por exemplo, faz um banquete uma vez por semana, um mês, a gente acha o máximo aquilo, né? Uma coisa assim, de ajudar as pessoas. Aí o Shantideva diz, o que se há de dizer daqueles que por muito tempo concedem a incontáveis multidões a alegria inigualável do estado búdico bem-aventurado, a realização de todas as suas esperanças. Então não é só sopa, entende? Dá um negócio, assim, dá a mente para a pessoa, dá a mente dela, dá a realização da realidade para ela, dá o coração da compaixão, dá a alegria infinita. Aí são os 3 versos finais. Aqueles que em sua mente abrigarem o mal contra esses senhores da generosidade, os herdeiros do Buda, permanecerão nos infernos, disse o sábio poderoso, por eras iguais aos momentos de sua malquerência. Então não é que eles são punidos e existe um inferno lá fora. Eles ficam enquanto eles mesmos teimam em não reconhecer a generosidade. Eles ficam no inferno criado pela mente deles mesmos. Então o budismo não é muito igual a outras traduções que talvez digam que você vai ser punido. No budismo você cria essa experiência de inferno na medida em que você tem raiva. Então a gente está vivendo certos infernos já. No mundo, por exemplo, já existe. Cafarnaum, que é esse filme, significa isso, inferno. Caos completo, confusão total. Então tem vários grandes infernos já existentes na humanidade agora, e várias vezes a gente passa por infernos na nossa mente. Então o inferno ele vem da gente teimar contra a bodhicitta, basicamente. Por contraste, pensamentos bons e virtuosos produzirão frutos abundantes em medida ainda maior. Mesmo em meio à adversidade, os bodhisattvas nunca produzem o mal. Suas virtudes incrementam-se naturalmente. Então aqui é um segredo também. Quando você estiver diante de sofrimento, uma das coisas que você pode fazer é não aumentar o sofrimento. Isso em casal, ou numa família, numa empresa, já é maravilhoso. Entende? Você reconhece a lama, você reconhece a confusão, e aí você faz o voto. Eu não vou aumentar. Não vou aumentar. Se você não fizer nada para melhorar, já é ótimo, já está melhorando isso aí quase. A gente não faz esse voto, pessoal. A gente não faz. A gente vê um sofrimento, a gente adora piorar. Assim, a gente tem um gostinho, assim. Sofrimento? Puta que pariu, não aguento mais. Pronto, a gente já chega gritando, daí a gente já sofre, a gente já acha que está ajudando de sofrer junto com aquilo. Às vezes a gente liga para a pessoa mais desesperada do que ela, né? Morre alguém, a gente já liga pior do que ela. Às vezes a pessoa estava bem, né? É horrível, a gente é muito ruim com o sofrimento. Diante daqueles que deram à luz esta mente sagrada e preciosa, diante deles eu me curvo. Tomo refúgio nesta fonte de felicidade que conduz seus próprios inimigos à perfeita bem-aventurança. Então essa força, ela não tem para ninguém, ela é completamente vitoriosa, porque mesmo quem vai contra ela
ela converte, entende? Ela gira, tipo o Aikido, né? Vocês estão falando. Ela não tem como ter inimigos disso. Né? Ela é a mente que não tem como ter inimigos. Ela não tem como ter inimigos. Mesmo se a pessoa teimar ser inimigo dela, você continua amando, entende? Imagina o poder que você não tem se você não deixar ninguém tirar o teu amor. Ninguém definir como é que você vai se relacionar. Você define como é que você vai se relacionar. A pessoa pode fazer o pior, você mantém paciência. A pessoa faz o pior, você mantém compaixão. Você mantém estabilidade. Você fica muito poderoso. Você ajuda a pessoa. Você não deixa a pessoa te levar. Então é a grande mente que a gente precisa. Grandemente. Nunca uma situação tem o poder de tirar essa possibilidade da nossa mente. Então, por que a gente precisa de exemplos aqui? Porque a gente não tem, o Alan Watts diz assim, a gente não tem exemplos do nosso lado desse tipo de coragem. A gente tem quase nada, entendeu? Então, a primeira coisa, o Tim Malmsteen diz, vá atrás e fique aberto para os grandes santos, bodhisattvas e mulheres e homens poderosos, bondosos que você for encontrando. Tem muita gente assim. Gente que parou de viver de modo restrito e começou a dedicar a vida para ampliar. Por exemplo, eu vi agora o Estamos Juntas. Você viu isso? É uma reunião de advogadas assim, para ajudar mulheres em condição de violência, mulheres que foram violentadas, abusadas. Lindo! Basicamente foi uma mulher que ajudou uma outra, e aí quando viu, elas começaram a se juntar para ajudar mais. Então assim, pega um negócio desse e regozija. Assim, que lindo, que incrível, divulga, pega isso e se alegra, assim. Aí descobre outra, depois descobre outra. Vocês vão ver que tem muitos bodhisattvas que não tem uma cara de bodhisattva, sabe? Eles estão aí. Aí uma outra coisa que é uma sugestão é, leia a vida dos grandes mestres e mestras. Tem mulheres, pessoal, que superaram um estupro. Por exemplo, a Yasha Tsogyal superou... 5 homens estupraram ela deu ensinamento enquanto estava sendo estuprada e converteu todos eles em aluno dela. Todos eles atingiram a iluminação e a relação deles começou no estupro, entende? Então, a gente não consegue ter esse exemplo entre nós, mas ele existe. Século VIII é a consorte do Guru Rinpoche, Yasha Tsogyal. Depois você pergunta T-S-O-G-I-Y-A-L. Yesh, que é Y-E-S-H-E, Yesh, Tsogyal. T-S-O-G-Y-A-L. Pegou? Então, ela é uma grande mulher. É como se você pegasse ela como sendo a Elizabeth Matznangel, que é uma praticante agora que tem o livro O Poder de uma Pergunta Aberta, ela está com uma iniciativa, O Poder de uma Pergunta Aberta. Ela está com uma iniciativa só de mulheres, assim, do Dharma, legal, ela está meio que chama Prajna Initiative, que é só uma galera estudando isso. E aí ela estuda um pouco essa linhagem das mulheres que começa com Yasha Tsogyal. Não começa com Yasha Tsogyal, mas Yasha Tsogyal é uma das grandes assim, mulheres iluminadas. Então é legal para as mulheres também ter esses exemplos. Assim. Então o que é uma sugestão? Leia a vida de mestres, a biografia de mestres e mestras, porque vocês vão ter exemplos dos tios de vocês que não são o tio do pavê, ou né, o tio do... que às vezes é o tio que é aquele... por exemplo, eu tinha o meu tio que só fazia piada tosca e sei lá, não... Ele era bondoso, mas assim, ele não tinha uma compaixão, destemor absurdo, né? Então pegue vê o que eles fizeram, essa galera que tinha uma compaixão absurda, né? Então um dos exemplos, por exemplo, vou dar 2 rapidinho, só para estimular que a gente descubra isso, porque isso está já entre nós, isso faz parte da nossa herança, entende? A gente está vivo, a gente pode ler essas histórias. Então, 2 exemplos, rapidinho, assim, para mostrar a Bodhicitta. Um exemplo do Khenpo Munsal, que é um mestre da grande perfeição, a coisa mais avançada assim, no budismo, e ele foi capturado pela invasão da China, né, dos chineses no Tibete, e aí ele foi capturado, eles buscavam muitos lamas, e eles tinham o que eles chamavam de campo de concentração de lamas. Basicamente era um lugar que eles colocavam os principais mestres do budismo para pegar pela raiz, né? Eles destruíam os templos, mas também os lamas. E aí eles botavam eles para trabalho escravo, sem comer direito, no frio, assim, se pensa, faz muito frio, nevando em condições horríveis, e sem dormir direito, enfim, totalmente mal instalados, digamos assim, uma completa
campo de concentração mesmo. E aí o Campo Munster passou acho que um ano meio sendo torturado, e aí depois ele passou 21 anos, isso é recente, assim, foi agora, 21 anos nesse campo de concentração. Olha o que aconteceu. Ele recebia quase nada de comida. A comida que ele recebia, ele dava. Então pensa, a gente não dá quando nem está com muita fome, mas ele está com muita fome, então ele dava a comida dele. Ele começou a usar, ele transformou todo o campo de concentração, pensa nas piores condições, a gente nem sabe direito como que é tão pior, só vendo um documentário se pudesse criar, mas pensa, o pior possível. Ele transformou num campo de prática, então ele começou a usar aquilo de fato como sendo um ambiente em que ele pudesse de fato praticar bodhicitta, entende? De fato praticar, ver tudo como um sonho, não ter identificação, olhar para os outros, desejar amor e compaixão. E ele começou a praticar estabilidade no meio daquilo, a mente como o céu, e usar aquela experiência toda. Aí a prática dele foi tão poderosa que ele converteu policiais que eram contra ele, viraram aluno dele. Ele deu ensinamento para os alunos dele, que estavam próximos, assim, outros lamas, enfim. Quando ele saiu, ele estava mais saudável de quando ele entrou. Mais saudável. Isso tem relatos, porque foi agora. Então tem aluno dele super vivo, novo, assim. Ele estava mais saudável. Aí tem foto. Ele estava bem. Ele disse que ele continuou ensinando como se nada tivesse acontecido. Igual ele ensinava assim. Aí com os alunos, os policiais chineses, agora alguns participando, entende? Então, esse é um exemplo para a gente entender que bodhicitta realmente é uma força. Porque a gente não passaria de uma situação dessa. Muito difícil. É um exemplo intenso, extremo, mas ele existe. Então a gente não deve achar que isso é impossível. A gente tem que entender que são pessoas como nós, só que elas descobriram um potencial que a gente ainda não descobriu. É só isso, pessoal. Só isso. O budismo ele tem essa coisa no coração dela que ela confronta a gente de um nível muito grande, que é assim, você pode se tornar um Buda. A gente não consegue dormir direito com essa afirmação, isso é difícil, porque a gente só consegue manter a vidinha que a gente está levando sem essa possibilidade. Daí tudo bem, eu não posso ser um Buda mesmo, então... Mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então isso começa a confrontar a gente, assim, tudo isso eu posso manifestar isso? E se eu posso, por que eu não estou fazendo nada? Por que eu não tenho nem interesse de saber quais são essas possibilidades? Então, quando a gente começa a ver que isso é possível, a gente gera interesse. Se a gente soubesse que... Eu falo do tio, pessoal, não é brincando, mas se a gente soubesse que o nosso tio fez isso, a gente ia ter mais confiança de que a gente poderia fazer, não é? Então, foi o nosso tio, por favor. Só porque ele não tem o mesmo nome? Ilimitação. Então, o nosso tio fez isso. Daí, cabe a nós ver o quanto que ou não a gente pode manifestar e ver o que a origem desses métodos, né, que eles estão trabalhando. O outro exemplo o Alan Wallace conta que foi um grande mestre na época eles começaram também na época da invasão, era um mestre que ele era tão bondoso e tão confiante que ele começou a andar para poder cruzar de um lugar para o outro, fugindo dos chineses. E aí ele tinha tanta clareza, tanta estabilidade, tanta bondade, que ele começou a ser um líder, assim. As pessoas começaram a andar atrás dele, sabe? Tipo Forrest Gump, assim, sabe? Quando viu, todo mundo começou a andar atrás dele. Daí ele foi, só que eles chegaram num ponto que não tinha mais o que fazer. E daí eles tentaram correr para um lado, tentaram correr para o outro. Isso também foi super recente, o Alan Wallace teve ensinamento com um dos alunos dele. E aí diz que ele estava com esse grupo, então ele estava meio que com uma certa responsabilidade com esse grupo, e eles não conseguiram sair. Então eles foram completamente aprisionados, assim, os tibetanos não deviam ter arma nenhuma, né? O Bolsonaro não tinha implementado a coisa para dar as armas necessárias para os tibetanos. Mas, enfim, isso tudo sem arma, pensa. Os policiais todos chineses com arma, não tinha o que fazer. Então não é uma desistência, tá? O que vai acontecer agora. Eles simplesmente não tinham mais o que fazer. Aí diz, o Alan Wallace chora, eu estou evitando entrar com calma nisso, eu quero só pontuar e já passar, mas assim, o Alan Wallace conta isso detalhadamente, super se
zaba, assim, né, de soluçar, assim, quando ele conta, porque ele tem essa conexão, quando ele conta, ele tem chamata, né, então ele quase que visualiza, quase que ele vive aquilo. Então, ele basicamente, o que aconteceu foi assim, os policiais todos estavam cercados, cercaram esse grupo, não sei de quanto que eram direito, e aí esse mestre percebeu que aquilo deu errado, assim, que não tinha o que fazer, aí ele disse que ele reuniu as pessoas, eles iam ser mortos todos, assim. Ele reuniu as pessoas e ele falou assim, agora a gente morre rezando pelo bem-estar, pela felicidade e a liberação dos chineses, dos policiais, deles que vão nos matar agora. E aí eles morreram. Então, bodhicitta você nem nesse momento você se deixa aprisionar. Porque o pior aí seria ele manter a visão do inimigo, morrer com raiva, morrer com rancor, morrer do que, por que estão fazendo isso? E aí com medo, né? E aí nesse momento ele disse assim, uma hora você vai, na vida seguinte você vai ter a ressaca, você vai, né, a gente ainda vai se encontrar. Então, busquem exemplos dessa coragem extraordinária de Bodhicitta, porque ela relativiza os nossos dramas e ela dá um horizonte extraordinário para quem a gente pode virar. O nosso problema, pessoal, é autoimagem limitada. A gente tem uma visão muito pequena de nós mesmos e a gente deixou essa visão se instalar, a gente foi rebaixado. Nós somos muito pequenos de acordo com as palestras do TED. Nós somos meros animais com instintos biológicos de reprodução. Aí o outro diz que a gente é um mero cérebro. Aí o outro diz que a gente nem tem consciência. Aí o outro diz que o amor é só coisas químicas. A gente foi rebaixado. A gente não tinha nem como trocar. A gente ouvia isso. Aí lia uma revista e via outra palestra. Todo mundo batia palma. Uma palestra do TED. Deve ser bom, é neurocientista. Aí quando via a nossa vida, ela está pequena, entendeu? Então, parte do processo que a gente precisa fazer agora é sonhar quem de fato a gente pode ter com outros referenciais, e outros referenciais incluem outros seres que têm isso. Por que a gente não pode sonhar grande, né? No sentido nosso, assim? A gente vai ter que mudar essa autoimagem, a gente tem que trocar Gustavo para Bodhisattva, entende? Difícil, mas é isso que a gente vai ter que fazer.